sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Washington, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso pastorzão. Glória a Deus. Vocês sabem como é que é conhecido o mês de janeiro? O mês de setembro é Setembro Amarelo, que é prevenção contra o suicídio. O mês de outubro é o Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama. O mês de novembro é Novembro Azul, que é prevenção do câncer de próstata. Janeiro é conhecido como Janeiro Branco, que simboliza o começo. A ideia é como se você tivesse um caderno branco na mão e que você é convidado a rever a sua vida, os seus sentimentos, as suas escolhas, cuidar da sua saúde mental. É um mês para lembrar, cuidar da mente é tão importante como cuidar do corpo. É muito importante fazer exercício físico, mas é muito importante cuidar da mente. Falar sobre emoções não é fraqueza, viu, homens? Falar sobre emoção não é fraqueza. Buscar ajuda é um ato de responsabilidade e amor próprio. Então, o Janeiro Branco é um convite para começar o ano cuidando de quem você é por dentro. Lembra que a Bíblia fala lá em Tessalonicenses que nós vamos apresentar a Deus de maneira íntegra e irrepreensível, no corpo, na alma e no espírito. Deus não quer apenas que nós cuidemos da alma, do espírito, aliás. A obra de Deus em Jesus é tríplice em nós, corpo, alma e espírito. Por isso que você possa viver este mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, revendo os seus valores e tudo que diz respeito à sua vida e à sua existência. Posso ouvir o seu amém, crente? Vamos continuar nesse mês de janeiro, primeiro mês do ano, com o pé direito, tá? Mesmo que seja usando Havaianas. Tá? Com o pé direito, mesmo que seja usando Havaianas. Ninguém jogue Havaianas fora, por favor, tá? Se a Havaianas for bonita, dá para mim. Calço 40. Queridos, nós tivemos de quinta-feira até ontem as celebrações de verão acontecendo. E eu costumo dizer que as celebrações de verão é melhor do que as celebrações de inverno. Mas depois da última celebração de inverno, eu posso dizer que elas estão no mesmo nível. E eu sei que muitos de vocês, não sei quantos assistiram a alguma palestra, alguma ministração da celebração de verão. Tem alguém aqui que fez isso? Algumas pessoas assistiram. Eu quero dar para vocês uma indicação. Teve duas palavras que foram ministradas ontem pela manhã, que foi da Bispa Ana e da Bispa Lúcia, que você precisa assistir. A Bispa Lúcia, ela vai falar sobre os inimigos do ano do refrigério. O que pode impedir você e a mim de vivermos esse ano que Deus está dando como direção para nós, como o ano do refrigério. A Bispa Ana, ela vai trabalhar justamente algumas questões emocionais, a maneira de que nós devemos guardar o nosso coração para que nós tenhamos esse ano como ano do refrigério. O link, daqui a pouco eu coloco no grupo, é um link grande com muitas palavras, mas você precisa se ater em duas palavras. Na primeira palavra, que é da Bispa Lúcia, e logo depois é a palavra da Bispa Ana. Anota, porque isso são nortes para a nossa vida. E eu creio que Deus quer que nós vivamos o melhor dele nesse ano. Posso ouvir o seu amém? E uma outra coisa, gente, todo início de ano
tanto nas celebrações de verão como nas celebrações de inverno, nós como igreja fazemos uma semente para o nacional. A nossa meta como Sara Friburgo, isso envolve todas as igrejas do regional, do que está debaixo da nossa coordenação, é R$3.000. Então, nós dividimos essa meta por 6 igrejas. Ficou quanto para nós? R$500. Então, eu estou colocando agora no grupo, agora, nesse exato momento, se eu conseguir, né? Agora, o Pix, para que você possa fazer a sua contribuição para essa oferta, para que nós possamos atingir a nossa meta. Uma coisa importante que eu peço a você, quando você ofertar, mande para mim o comprovante, porque eu preciso mandar isso para a Sara Recreio, para que eles possam ver que nós mandamos, fizemos a nossa contribuição e assim eles possam registrar lá. O Pix está no grupo dos avisos, está no grupo da diaconia, tá certo? Que Deus possa abençoar a sua contribuição. O que eu vou ministrar agora, para quem estava ontem aqui, é a mesma palavra que eu ministrei ontem. Foi algo que Deus colocou no meu coração enquanto eu fazia a minha devocional. E o tema que eu dei é: tenha a direção de Deus. Abre a sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 3, e eu vou ler a partir do versículo 1. Prometo a vocês que eu não vou ler todo o capítulo, mas eu preciso ler os primeiros versículos para que você possa entender o que eu quero compartilhar com você nessa manhã. 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Obrigado. Diz aí: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que havia levado Israel a pecar e não afastou deles. Messa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Próximo. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: irei. Sou como você é. O meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para animais que os seguiam. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe.
Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom e a terra se encheu de água. Posso ouvir o seu amém? A primeira coisa que eu quero destacar nessa leitura extensa que nós fizemos deste capítulo é: não lute as suas guerras sozinho. Neste ano você não pode lutar as suas guerras sozinhos. Todas as vezes que nós decidimos, gente, lutar uma guerra sozinho, nós estamos armando um cenário pro fracasso. Porque não é todo tempo, não é todo dia que você está bem. Não é todo tempo, não é todo dia que você tem ânimo. Não é todo tempo, não é todo dia que você tem energia. Se você estiver andando com mais alguém, esse mais alguém pode tapar as brechas que você, naquele dia, não consegue fazer. Então, por isso, querido e querida, não lute as suas guerras sozinho. É interessante que no versículo 9, diz assim: então o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram juntos. O rei de Israel, ele tinha uma batalha para fazer frente. Mas ele decidiu não ir sozinho. Porque ele percebeu que se ele fosse sozinho enfrentar o rei de Moabe, talvez ele não prevaleceria. Mas ele chamou 2 reis. Ele chamou mais 2 exércitos para fazer frente ao povo de Moabe. Então, neste ano que nós estamos falando, que é o ano do refrigério, é um ano para você e eu não caminharmos sozinhos. É um ano para você e eu não deixarmos de compartilhar com alguém as nossas lutas. É um ano que você tem que falar para as pessoas: toda uma batalha. Como está a Monique e o Ralph em relação ao Josué. Todos os dias ele nos dá um relatório de como ele está. Todos os dias eu compartilho todos os dias eu compartilho no grupo de intercessão os motivos de oração pelo Josué. As últimas notícias atualizadas sobre o Josué. Ele já está tomando o leite, toda a quantidade de leite que ele precisa tomar na chuquinha. Amanhã, ou não sei se agora eu não consigo lembrar, tiraram a sonda, ele está se alimentando só com leite. E agora vamos fazer o teste para que ele possa sugar, mamar no peito da Monique, porque ele tem que sugar, ele tem que respirar e ele tem que engolir. Tá? Então ele está sendo treinado para esse momento. E segundo o Ralph, talvez até semana que vem o Josué está conosco. Mas isso é uma batalha que nós estamos lutando junto com ele. Eles não estão sozinhos nessa batalha. Existe uma retaguarda. Nós estamos apoiando eles em oração. Alguns estão servindo eles. A Karina, o Alessandro, tem ajudado eles no trabalho dele. Tem um amigo que se dispôs, na ausência dele, fazer as entregas. Então, eles têm uma rede de apoio que pode auxiliá-los neste momento. Querido, não lute sozinho.
Às vezes nós somos muito orgulhosos e não queremos mostrar para as pessoas as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Aí o seu orgulho, o meu orgulho, nos deixa vulnerável. Então eu quero que você pense nisso. Não lute sozinho as suas guerras nesse ano. E é interessante que quando eles saem para guerrear, como é um lugar desértico, eles chegam no lugar onde não havia água. E Josafá, de repente, vira para os demais e pergunta assim: será que o Senhor nos trouxe aqui apenas para nos entregar aos moabitas? Será que agora nós chegamos aqui nesse momento, viemos para guerrear e vamos ser entregues de bandeja para os moabitas? Josafá ainda fala mais: não há aqui algum profeta do Senhor para que possamos pedir orientação? Uma coisa que é importante, querido: toda crise revela o limite humano. Nós vivemos crises em 2025, nós vamos também viver crises em 2026. Mas não é o ano do refrigério? Ano do refrigério não diz que você não vai ter crise, querido. Ano do refrigério diz que você vai ter crise, mas você vai ter a presença de Deus. É por isso justamente que Josafá pergunta para os demais: não há aqui algum profeta do Senhor para que possamos pedir orientação? Larga de pedir orientação para as pessoas, vai pedir orientação para Deus. Que a orientação que as pessoas trazem a você, elas possam se somar e possam ajudar você a verificar no meio de todos esses conselhos qual é a direção de Deus. Muitas vezes nós buscamos a direção das pessoas, mas nós não buscamos a direção de Deus. Porque alguns de nós não sabem nem como fazer isso. E eu quero que você pense: toda crise revela o limite humano. Josafá ensina que não se enfrenta batalhas espirituais sem busca de ajuda espiritual. Batalha espiritual se vence buscando ajuda espiritual. Lutar sozinho é presunção. Caminhar junto é sabedoria. Repete comigo: 1, 2, 3. Lutar sozinho é presunção. Caminhar junto é sabedoria. Fala assim: Senhor, me torna sábio. Amém, Rodrigo? Amém, Milena? O que vocês precisam entender isso, gente. Que lutar sozinho é presunção, caminhar junto é sabedoria. E Deus está nos dando possibilidade de, no começo do ano, nós ajustarmos os nossos passos, nós ajustarmos as nossas vidas. Uma outra coisa importante: aprenda a trazer a presença de Deus para a sua vida. Aprenda a trazer a presença de Deus para a sua casa. Aprenda a trazer a presença de Deus para o seu trabalho. Aprenda a trazer a presença de Deus aonde você está. Quando eles chegam quando os reis chegam pedindo orientação para Eliseu, a primeira coisa que Eliseu fala, quando ele se dispõe a buscar a direção de Deus para aqueles reis, a primeira coisa que Eliseu fala: agora tragam-me um músico. Eu compartilhei ontem pela manhã, e vou falar isso para vocês. Existem alguns filmes concorrendo ao Oscar, e eu gosto muito de assistir os filmes que estão concorrendo ao Oscar. Existe um filme que eu não indico, tá bom? Não estou indicando esse filme para ninguém, mas o nome me chamou a curiosidade de assistir, me chamou a curiosidade. Esse filme chama Pecadores. Está concorrendo a várias coisas do filme concorrendo ao Oscar. Esse filme Pecadores, ele fala o seguinte, em outras palavras: existem pessoas que ao tocar
que ao cantar entra numa dimensão espiritual. E quando Eliseu fala para aqueles reis, agora tragam-me um músico, ele estava querendo que alguém tocasse harpa e que fizesse um ambiente para que Deus se manifestasse. Uma coisa que é importante, querido, você precisa ser alguém que saiba trazer a presença de Deus para onde você está. Posso ouvir o seu amém? A Bíblia fala que nós somos transportes da glória de Deus. Aonde você estiver, aonde você vier a estar, você está ali para trazer a presença de Deus. Você não está ali para trazer o espírito de confusão. Você não está ali para trazer o espírito de desarmonia, mas a presença de Deus. A presença de Deus que traz paz. A presença de Deus que traz harmonia, que traz conselho. A presença de Deus que traz alívio, que traz algo que palavras não conseguem definir. Ele fala, agora tragam-me um músico. E diz o texto que enquanto a música tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Terça-feira, eu estava subindo essa rampa, fazendo o exercício para as minhas pernas, porque todos nós que subimos essa rampa, temos pernas fortalecidas. E eu estava ouvindo o pastor Rodolfo tocar. Eu comentei com a Ana, eu amo ouvir o Rodolfo cantando. Parece que quando o Rodolfo, nada contra, tá, Josi? Não fica magoada não, tá? Mas quando eu ouço o Rodolfo cantando, tem música que eu ouço, eu já me lembro do Rodolfo cantando, porque é gostoso vê-lo cantar, é gostoso vê-lo ministrar. Rodolfo é alguém, e Josi é alguém que são treinados para trazer a presença de Deus ao tocar, ao cantar. Assim como Davi trazia a presença de Deus para trazer alívio para Saul. Existem pessoas que são divinamente desenvolvidas para trazer a presença de Deus. Mas isso não deve ser só um talento deles, isso deve ser um talento de todos nós. Lembrei que uma vez uma pessoa estava atendendo junto comigo, um discípulo, uma discípula. Eu saí da sala, quando eu voltei, ela estava no chão, com um comportamento meio estranho, e aí a pessoa que estava ministrando falou assim para mim, ora por ela, Washington. E aí quando eu já baixei perguntando para Deus assim, me dá uma direção, Senhor. E o Espírito Santo falou assim para mim, ministra a minha presença. E eu só botei a mão nela e falei assim, Senhor, vem aqui. Vem aqui. E aquela agitação foi acalmando. Aí daqui a pouco ela abriu os olhos. Eu perguntei, você está bem? Ela falou, estou. Você pode levantar? Ela falou, posso. Eu não repreendi em nome de Jesus. Eu trouxe foi ótimo. Né? Eu trouxe a presença de Deus. Você precisa ser alguém que sabe tocar no sobrenatural de Deus. Nós não podemos continuar nos movendo como crentes só no natural, gente. Sabe o que mais nos desgasta? É quando nós lutamos só com as nossas forças. É o que mais nos desgasta. Como disse na palavra, se você for ouvir a palavra da Bispa Lúcia, como ela fala várias vezes, Deus nesse ano vai à nossa frente, mas você e eu precisamos ser alguém que sabe buscar a direção de Deus, que sabe permitir que Deus vá à frente. Porque se nós não aprendermos isso, se nós não desenvolvermos isso, nós vamos continuar cansados. Nós vamos continuar pequenos. Nós vamos continuar sem crescimento. Então, querido, aprenda a trazer a presença de Deus. Quero que você ouça isso com atenção.
A presença de Deus não é manipulada, ela é cultivada. A adoração cria um ambiente sensível à voz divina. Antes de estratégia, Deus libera a presença. Observa que a primeira coisa que quando Deus se manifestou àqueles homens, Deus deu uma direção para eles. Deus deu uma estratégia, mas primeiro Deus se manifestou. Quando você tem manifestação mais estratégia, você tem êxito. Agora, quando você tem estratégia sem manifestação, você tem fracasso. E nós precisamos entender e buscar a presença de Deus. Tem gente que está correndo muito e Deus está aqui atrás. Tem gente que está correndo numa direção, Deus está em outra. Porque está completamente sem sintonia com Deus. Querido, querida, antes de estratégia, Deus libera a presença. Foi isso que esses homens presenciaram, vivenciaram com Eliseu. E aí Deus trouxe uma estratégia. Procure a direção de Deus na batalha. Lá no versículo 16 e 17 diz assim: assim diz o Senhor, cavem valas por todo o vale. Isso, deixa aí, Gabriel. Este disse, assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas. Continue. Porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água. Vocês beberão bem como o seu gado e os seus animais. Deus mandou que eles cavassem vala dentro de um vale que não tinha água. E ele disse, vocês não vão ver uma gota d'água, mas essas valas vão se encher de água. Quando há presença, quando há estratégia, há o sobrenatural de Deus. Posso ouvir o seu amém? Amém. Deus quer que você prepare o ambiente para o milagre. Nós muitas vezes não temos disposição para preparar o ambiente para o milagre. A presença de Deus, a direção de Deus é faça vala. O que Deus está mandando você fazer e que você tem olhado para a situação e falou assim, mas não vai adiantar. Dá uma chance para Deus. Deixa Deus ser Deus na sua fraqueza, na sua batalha, nas suas lutas. Deixa Deus ser Deus, querido. A ordem de Deus parecia ilógica. Caminhar com Deus não é caminhar na lógica. Caminhar com Deus é caminhar nas coisas ilógicas, nas coisas que não têm sentido. Jesus alimentou, no somatório das duas multiplicações de pães, contando só homens, Jesus alimentou 9.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. É lógico isso? Não é lógico. Jesus pergunta para Pedro sobre pagamento de impostos. Pedro fala quem tinha que pagar impostos. Ele manda Pedro ir pescar um peixe. Pedro pesca um peixe, de lá tira uma moeda que era o valor do imposto. Isso é lógico? Não é lógico. Deus lá em Ezequiel 37 manda Ezequiel profetizar sobre um vale de ossos secos. E Ezequiel, mais louco do que nunca, fala assim: ouçam ossos secos. Osso tem ouvido, mas aqueles tiveram, porque ouviram. Não é lógico. Andar por fé não é andar por lógica. Eu quero que você entenda isso. A ordem de Deus parecia ilógica, mas era a estratégia. A direção divina nem sempre faz sentido ao natural, mas sempre produz provisão e vitória quando
quando obedecida. E a conclusão de tudo isso? Lá em 2 Reis 3, 22 e 23, diz assim: quando os moabitas viram a água refletindo o sol da manhã, pensaram que fosse sangue e disseram: é sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Eles pensaram que de repente o povo, os 3 reis que estavam, Josafá, o rei de Judá, o rei de Israel, tinham tido conflito, tinham brigado entre si e tinham se destruído. Aí no versículo 23 disseram: isto é sangue, certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, calma, e se mataram um ao outro. Agora, moabitas, é hora de pegar os despojos. Mas quando eles chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, os quais fugiram deles. Os israelitas entraram na terra e também aí mataram os moabitas. Deus trouxe vitória, porque eles primeiro buscaram a presença, depois eles acataram a estratégia de Deus. Quando seguimos a direção de Deus, querido, o que parecia derrota se transforma em provisão. Posso ouvir o seu amém? O vale seco se enche, o inimigo se confunde e a glória é do Senhor. Que seja esse o nosso caminhar em 2026, o ano do refrigério. Fique de pé no seu lugar. Quero orar por você, quero orar pelas nossas vidas. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós queremos apresentar o nosso coração ao Senhor. Nós sabemos, Pai, que o desejo do teu coração é que ele seja de todo reto ao Senhor. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor esteja inclinando o nosso coração para ti completamente. Que o nosso coração não seja teimoso, que o nosso coração não continue empedernido, mas se preciso, que o Senhor quebre o nosso coração, que o Senhor amoleça o nosso coração, para que nós venhamos a desejar continuamente aquilo que o Senhor deseja. Que seja um tempo, Senhor, de caminharmos a passos largos contigo para vermos o sobrenatural do Senhor. Não é tempo, Senhor, mais de vermos o sobrenatural na vida dos outros. Não é mais tempo, Senhor, de nós contarmos sempre sobre o milagre dos outros. Mas é tempo, Senhor, de nós vivermos os milagres do Senhor. É tempo, Senhor, de nós avançarmos em Ti. É tempo de nós vermos o Senhor trazendo a existência do que não existe em relação às nossas vidas. Esse é o tempo, Pai. Esse é o tempo. É o tempo que o Senhor vai à nossa frente para pelejar as nossas pelejas. O Senhor quer nos colocar numa posição não de desgaste, mas numa posição, Senhor, de descanso em Ti. O Senhor não quer que nós andemos com o nosso coração cheio de ansiedade, mas o Senhor quer que nós experimentemos a Tua paz. Por isso nós queremos entregar ao Senhor o controle de tudo que nós insistimos em ter controle, Senhor. O Senhor diz na Tua palavra: reconhece-me em todos os teus caminhos e eu vou endireitar as tuas veredas. Eu vou fazer veredas retas aonde tinha um caminho tortuoso. Oh Deus, age assim, Pai, age assim. Nós colocamos as nossas vidas assim diante do Senhor. Espírito Santo, nos vença todos os dias. Todos os dias. Não permita que nós venhamos a Te apagar,
que nós venhamos a nos tornar insensíveis ao Senhor, mas nos torna cada dia mais sensíveis, e nos vença todos os dias. Assim como o Senhor venceu Jacó na luta que ele travou contigo, nos vença, Senhor, nos vença, Senhor, nos vença, Senhor. Nós queremos viver aquilo que o Senhor determinou no teu coração para nós neste ano, como o Senhor diz na tua palavra, Senhor. Eu é que sei os caminhos que tenho para você. Eu é que sei que pensamentos eu tenho para você. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. O Senhor nunca projeta coisas ruins em relação às nossas vidas. Nos faça nesse ano, Pai, experimentar o que o Senhor tem projetado para nós. Conecta, nos sintoniza contigo.